Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 23 de abril, terceiro domingo do tempo da Páscoa, e eu estou aqui novamente nas dependências do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia nos traz novamente esse belíssimo evangelho dos discípulos de Emaús que nós meditávamos na oitava de Páscoa. Veja que alegria! Novamente nós podemos ver essa cena diante dos nossos olhos de Jesus que aparece no caminho, que vai ao lado dos seus, que escuta as suas lamentações, que percebe a dor do seu coração, mas que ao mesmo tempo percebe também a falta de fé e de sabedoria em compreender todo o plano de Deus. Quantas vezes nós também somos carentes dessa sabedoria que vem do alto para compreendermos os planos de Deus? Queremos a todo custo, com as nossas próprias forças e inteligência, compreender a realidade que nos cerca, aquilo que nos acontece. Mas há certas coisas que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos compreender com a ajuda do Senhor. Ora, São Pedro, quando nos escreve hoje, na sua primeira leitura, segunda leitura de hoje, São Pedro nos fala: "Se vós amais a Deus, honrai-o. Vivei como pessoas que querem a graça e a glória de Deus. Pessoas que querem a eternidade", trocando em miúdos a palavra que Pedro nos proclama. Nós que somos de Cristo, temos que enxergar o Cristo no nosso dia a dia. Nós que caminhamos em direção ao céu, precisamos perceber a ação e a companhia do Senhor
na nossa vida e ao nosso lado. Nós não podemos caminhar como cegos. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós caminhamos como cegos, correndo atrás das coisas que o mundo propõe, correndo atrás dos nossos ideais próprios e não da vontade de Deus. Quantas vezes nós nos esforçamos, perdemos tempo precioso de oração e com o nosso Deus, tempo de qualidade com a nossa família e os nossos amigos, para nos dedicarmos às coisas que são meramente terrestres. Olhamos para baixo e não para o alto. O que faltava aos discípulos de Emaús? Olharem para o alto. Faltava lançar o olhar para Deus e pedir a Deus: Senhor, ajuda-nos a compreender tudo o que aconteceu com Cristo. Tira de nós, Senhor, essa inquietação, essa tristeza, essa angústia por tudo que nós vivenciamos. Por isso Jesus diz aos discípulos: como sois lentos e sem inteligência. Quantas vezes Jesus também já não sussurrou isso aos nossos ouvidos, mas nós fizemos de conta que não entendemos. Quantas vezes Jesus já nos mostrou, de todas as formas possíveis, a sua vontade, e nós insistimos em fazer a nossa. Aqueles dois homens estavam insistindo no seu caminho, no caminho de fuga de Jerusalém, de afastamento do restante do grupo. Por quê? Por medo. Medo daquilo que poderia lhes acontecer. Quantas vezes eu e você também não temos a coragem de dar um passo significativo em direção às coisas de Deus, porque temos medo daquilo que vão dizer, do que vai nos acontecer, de como seremos tratados. Irmão e irmã, não tenha medo de dar um sim a Deus, de entregar ao Senhor a sua vida, de mostrar a Ele que você quer estar no caminho dEle. Porque o Senhor, apesar de todas as provações, tribulações e perseguições que virão à sua vida, o Senhor estará caminhando ao seu lado. Veja o que pediram aos discípulos quando viram a noite chegando. A noite aqui faz referência ao pecado, faz referência à falta de fé, faz referência ao desespero. Quando os discípulos viram que a noite estava chegando e que o Senhor ia adiante, o que eles disseram? Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Ora, eu poderia dizer para Jesus hoje na minha oração: se tu vais agora, Senhor, anoitecerá. Mas se permaneces, Senhor, na minha vida, a noite não virá. Essa tem que ser a nossa oração. Jesus, fica comigo, porque a vossa presença me é necessária para não te ofender, para não te abandonar, como dizia o Padre Pio. Fica comigo, Senhor, nesse caminho que eu estou trilhando em direção ao céu. Esteja comigo, Senhor, para que eu não te abandone, para que eu não desanime, para que eu não esmoreça. Fica comigo, Senhor. E por quê? Porque as tuas palavras são espírito e vida. As tuas palavras encheram o coração de Pedro e dos apóstolos, e no dia de Pentecostes eles pregaram a tua ressurreição. Que eu também saiba pregar a tua glória, a tua vida, a tua ressurreição. Que eu seja uma testemunha fiel de tudo que o Senhor pode fazer por mim, pela humanidade, pela igreja, quando nós somos fiéis e temos a inteligência e o coração abertos para compreender os seus propósitos. Que Deus te abençoe e até amanhã.